Tarsila do Amaral foi uma das mais importantes pintoras brasileiras do movimento modernista. Nasceu na cidade de Capivari, interior de São Paulo, em 1 de setembro de 1886. Na adolescência, Tarsila estudou no Colégio Sion, localizado na cidade de São Paulo, porém completou os estudos numa escola de Barcelona, Espanha. Desde jovem, Tarsila demonstrou muito interesse pelas artes plásticas. Aos 16 anos, pintou seu primeiro quadro, intitulado Sagrado Coração de Jesus. Em 1906, casou-se pela primeira vez com André Teixeira Pinto, e com ele teve sua única filha, Dulce. Após se separar, começou a estudar escultura. Somente aos 31 anos começou a aprender as técnicas de pintura com Pedro Alexandrino Borges, pintor, professor e decorador. Em 1920, foi estudar na Academia Julian, escola particular de artes plásticas, na cidade de Paris. Em 1922, participou do Salão Oficial dos Artistas Franceses, utilizados em suas obras técnicas do cubismo. Retornou para o Brasil em 1922, formando o Grupo dos Cinco, junto com Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Menite Del Piscina. Este grupo foi o mais importante da Semana de Arte Moderna, de 1922. Em 1923, retornou para a Europa e teve contato com vários artistas e escritores ligados ao movimento modernista europeu. Entre as décadas de 1920 e 1930, pintou suas obras de maior importância e que fizeram grande sucesso ao mundo das artes. Entre a obra dessa fase, podemos citar as mais conhecidas: Abapuru, 1928, e Operários, 1933. No final da década de 1920, Tarsila criou os movimentos Pau-Brasil e Antropofágico. Entre as propostas desta fase, Tarsila defendia que os artistas brasileiros deveriam conhecer bem a arte europeia, porém deveria criar uma estética brasileira, apenas inspirada nos movimentos europeus. No ano de 1926, Tarsila casou-se com Oswaldo de Andrade, separando-se em 1930. Entre os anos de 1936 e 1952, Tarsila trabalhou como colunista dos Diários Associados, grupo de mídia que envolvia jornais, rádios e revistas. Tarsila do Amaral faleceu na cidade de São Paulo em 17 de janeiro de 1973. A grandiosidade e a importância de seu conjunto artístico a tornou uma das grandes figuras artísticas brasileiras de todos os tempos. O movimento antropofágico foi uma corrente de vanguarda que marcou a primeira fase modernista no Brasil. Liderado por Oswaldo de Andrade e Tarsila do Amaral, a finalidade principal era de estruturar uma cultura de caráter nacional. A divulgação do movimento era realizada na revista de Antropofagia, publicada em São Paulo. Já o primeiro número trazia o Manifesto Antropofágico. A antropofagia, ou movimento antropofágico, é um conceito apresentado pelos modernistas, visto como um dos movimentos mais radicais do período. Com o intuito de afastar dos modelos europeus, os artistas modernistas se empenharam em criar uma estrutura tipicamente brasileira. Utilizaram o conceito metafórico de deglutição e regurgitação, acerca do autor de comer a cultura estrangeira e vomitar uma nova cultura. A antropofagia foi inspirada no quadro Abapuru, de Tarsila, que do tupi significa antropófago, homem que se alimenta de carne humana. Sobre a figura de Abapuru, Tarsila acrescenta: essa figura primitiva e monstruosa nasceu de um sonho. Em 1928, Tarsila oferece de presente o quadro Abapuru ao seu companheiro Oswaldo de Andrade. A obra Abapuru foi vendida em 1985 para o argentino Eduardo Constantini por $1.500.000. Além da literatura, as ideias do movimento antropofágico influenciaram também as artes plásticas. Merecem destaque a pintora Anita Malfatti, 1989 a 1964, e o escultor Victor Brecheret, 1894-1955. Abapuru é uma clássica pintura do modernismo brasileiro, da artista Tarsila do Amaral. Considerada uma obra-prima da autora, a tela foi pintada a óleo em 1928 para ser oferecida ao seu então marido, o escritor Oswaldo de Andrade, como um presente de aniversário. Quando o Oswaldo recebeu a tela, ficou imediatamente encantado e disse que aquele era o melhor quadro que a Tarsila já havia pintado. Os elementos que constam na tela, especialmente a inusitada figura ao centro, despertam em Oswaldo a ideia de criação do movimento antropofágico. Em A Negra temos elementos cubistas no fundo da tela, e ela também é considerada antecessora da antropofagia na pintura de Tarsila. Essa negra de seios grandes fez parte da infância de Tarsila, pois seu pai era um grande fazendeiro e as negras, geralmente filhas de escravos, eram as armas secas, espécies de babás que cuidavam das crianças.
O Morro da Favela, obra da pintura brasileira Tarsília do Amaral, faz parte de sua fase pau-brasil, quando a artista mostra uma grande exuberância de cores em seu trabalho. Tarsília pinta uma favela, o nome correto hoje é aglomerado, com suas casinhas coloridas, em meio a coqueiros, cactos e outros tipos de vegetação. À época, a população pobre foi obrigada a ceder seu lugar na cidade. Para a revitalização dos centros, essas pessoas foram empurradas para os morros, Entrelaça ali a como figura da marginais, sem direitos às benesses do progresso, presente nas partes ricas da cidade. Apesar da denúncia, o quadro da artista mostra beleza, tranquilidade e harmonia. A magia das cores presentes na tela transforma a favela num lugar idílico, como tudo que a Tarsília retratava com seus incêndios. A obra, intitulada O Pescador, é um festival harmonioso de cores, onde predominam as formas retangulares e ovaladas. As pedras dentro do lago possuem tons lilazes e rosados. O pescador, única figura humana presente na composição, está sentada sobre uma pedra lilás, já tendo pescado seu peixe. À frente dele está um pé de caraguata e logo atrás uma pequena moita verde. O lago é calmo e suas águas são bem azuis. Trata-se de uma paisagem genuinamente brasileira. 9 casinhas com suas janelas fechadas estão presentes nessa composição. Atrás das casas é possível ver folhas de bananeiras e copas de árvore. Atrás dos troncos eretos de 7 palmeiras estão as montanhas azuis. Tarsília pintou o quadro A Cuca no começo de 1924 e escreveu à sua filha dizendo que estava fazendo uns quadros bem brasileiros e o descreveu como um bicho esquisito no meio do mato, como um sapo, um tatu e outro bicho inventado. Segundo a lenda, a Cuca é uma velha feia que tem forma de jacaré e que rouba as crianças desobedientes, sendo usado por muitas vezes como uma forma de fazer medo em crianças que não querem dormir. Tarsília usou cores alegres e que lembram o Brasil, usando imagens estilizadas e as cores com vários matizes, deixando uma imagem que lembra a infância. Este quadro é também considerado um prenúncio da antropografia na obra de Tarsília e foi doado por ela ao Museu de Grenoble da França. Pintada em 1933, a tela Operários tem temática social e está exposta no Palácio Boa Vista. A tela Operários pode ser considerada um dos melhores registros do período de industrialização brasileira, abre parênteses, especialmente do estado de São Paulo, fecha parênteses. Tratou-se de um momento histórico marcado pela imigração de trabalhadores, uma classe ainda muito vulnerável e explorada sem acesso a leis que a defendem propriamente. São 51 rostos, muitos deles sobrepostos, todos sem o corpo registrado. Essa mistura de trabalhadores exibidos em sequências aponta para a massificação do trabalho. Os operários olham todos na mesma direção, para frente, e não estabelecem qualquer contato visual uns com os outros.